Bom, vamos lá? Eu fico olhando para ali, porque é ali que eu ligo e desligo a minha gravação. Então, atenção, gente. Agora a parte de interpretação da prova discursiva. O que a gente tem? O seguinte, lá foi dada uma canção, né, a letra de uma canção que é Romaria. Eu não sei se vocês sabem a história dessa canção, por que a gente estudou tanto literatura no curso. Acabou que a gente não tocou nessa parte engraçada que eu jurava que não ia cair. Poesia concretista. E a letra dessa canção é considerada um dos melhores poemas concretistas, né? A gente teve o concretismo no Brasil, que foi uma. Não foi propriamente uma escola, né? Na verdade, foram basicamente dois irmãos, irmãos Campos, que criaram o movimento concretista, que era um movimento da poesia feita com poucas palavras, assim, da poesia visual, vamos dizer, que aproveitava outros recursos além da linguagem verbal. E o próprio, acho que o Haroldo Campos, me parece, considera a letra Romaria dessa canção acho que do Renato Teixeira, me parece, agora não lembro mais, um dos melhores poemas, vamos dizer assim, porque ele é feito em quadros soltos. Se vocês repararem bem, eu não tô aqui com poema, mas é uma letra fácil, tá? Até bastante. Vocês devem ter ficado cantando a prova inteira, né? Que essa música ela vai impregnar no seu cérebro e você não consegue pensar outra coisa. E aí, o que acontece com essa música? Ela é feita em quadros, poucas palavras que expressam muito, né? Há uma passagem que o Romero diz que ele chega até o local de Romaria, né? E diante da santa, ele naturalmente, ele fala que ele só traz o olhar dele, que o olhar dele é suficiente para que entenda, que ela entenda toda a história de sofrimento dele. E é bem interessante que realmente quando ele pega a palavra olhar, o olhar ele pega justamente um elemento sensorial que capta muita coisa sobre a pessoa, né? Quantas pessoas se seduzem, né, ou se deixam seduzir pelo olhar dos outros, tá? Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta foi dividida em letra A, B e C, tá? O questionamento, então não foi para montar o texto inteiro, mas ao vento. Mas o que acontece? A primeira pergunta é sobre a finalidade da Romaria na vida dessa personagem. Como a gente só tinha 4 linhas para responder, tinha que ser assim, pá, comprovar, tá bom? Falar e comprovar. Basicamente isso. Então a finalidade da Romaria é a busca de solução para o histórico de atribulações vivido pela personagem. E aí eu cito esse histórico, abro o verso, né? O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida. E solta o espaço. Se a sorte eu não sei, nunca vi. A personagem diz que nunca teve nenhuma aventura, né? Nenhuma sorte na vida. Então, quer dizer, esse trechinho já resume. E o poema não tem outra coisa. Basicamente, o poema é muito simples. Mesmo que a gente não tivesse dado concretismo, você não precisaria colocar essa informação toda. Basicamente, até porque a banca não te deu muito espaço para você redigir, tá? Foi bem direto. Então, quem fez o curso, viu que a gente afirma e comprova, basicamente fez o necessário. Depois, o item B pedia para você apontar uma das metáforas dessa letra dessa canção. Olha, gente, poemas e letras bem boladas têm figura de linguagem, tem muita metáfora especial. Então, havia várias metáforas. Uma das metáforas que eu tirei do poema foi a questão, né, dele fala que a vida dele é uma mina escura, né, é um trem da minha vida. Então, essa metáfora remete o quê? Remete a uma vida difícil, uma vida pobre, uma vida de miséria, uma vida desprovida, né? Como eu expliquei aqui, de venturas. E o trem pode levar aquela imagem da carga pesada sobre ele, tá? Você citou uma das duas, tá bom, porque eles pediram uma, tá bom? Então eu falei, uma das metáforas da canção evidencia uma vida desprovida de venturas, ou seja, uma vida pobre. Aí abri aspas, ó, a mina escura, que traz para o personagem uma carga pesada de problemas para suportar o trem da minha vida. Porque ele fala que é uma vida de problemas, né, quando ele lembra da família dele. E a última pergunta foi sobre variação linguística. Estava previsto tudo no edital de língua portuguesa. Variação linguística, ele quer saber uma marca de coloquialidade. Havia duas marcas muito fortes, né? Tem no início, ele fala sobre. Como é que é? Eu não lembro o poema.
Mas eu lembro que ele falava sobre gibeira, falava a palavra gibeira, tá? Logo num dos versos, do início dessa canção. E ao falar a gente falando, a gente não lembra. Olha como é que a mente da gente é. Se parar, eu consigo lembrar. Não vou parar frente à câmera e ficar pensando. Mas ele fala sobre gibeira. E na verdade a palavra não é gibeira, a palavra é algibeira, tá? O que que é algibeira? Pra gente que mora aqui em Minas ou nas regiões de sertanejos, assim, algibeira é tipo um bolsinho que fica próximo às vezes ao cinto, tá? Que é a famosa pochete hoje. Mas é tipo um bolsinho assim, geralmente de couro, que os caras carregam ali fumo, ou canivete, essas coisas assim. Seriam as algibeiras, o bolso, tá? O bolsinho. Quando ele não fala algibeira, fala gibeira, ele está usando um coloquialismo que é regional. Por exemplo, ali o poeta fez, quando fez essa música, não é? Ele está falando das romarias para Aparecida, na verdade. Então, quer dizer, interior de São Paulo. Mas se você também entendeu como romeiro do Nordeste ou como romeiro do norte de Minas, por exemplo, não tem tanta diferença assim, tá? A ideia é basicamente a mesma. Então, quer dizer, aí você pega essas pessoas do interior, elas fazem uma coisa que acontece muito aqui em Minas Gerais, fazem apócopes. O que que são apócopes? Apócope é quando você não fala a palavra por inteiro, né? Você quebra sílabas, vai retirando, então a palavra ela é falada por partes. É o famoso popopó de Minas, popopó, pode colocar pó, o famoso dentro da pia, né? Como é que é? Quero lembrar um caso engraçado. Uma vez, sim, daqui a pouco eu termino aqui. Uma vez, a gente no Rio de Janeiro, alguns amigos mineiros, né? E alguém vendo uma reportagem de uma enchente no Nordeste comenta: coitado, pobre pode ter nada não. Coitado, pobre pode ter nada não. E eu lembro que alguém que era do Rio comentou assim: que? Ah lá, pobre pode ter nada não. Olhando pra TV, a pessoa, o mineiro falando: pobre pode ter nada não. Esse pobre pode ter nada não, pobre não pode ter nada não. A pessoa demorou muito, tá? A outra professora que estava na mesa demorou muito tempo para entender o que o mineiro queria falar. Mas é por aí. Enfim, essa marca de coloquialidade chamada apócope, ela é uma coloquialidade regional, tá bom? Mas você precisaria saber o nome dessa marca. Bastaria falar que seria um regionalismo, né? É um regionalismo. A ideia de gibeira, tá? E eu preferi trazer aqui algo muito mais simples, que é o coloquialismo da fala, o mais simples que a gente tem, tá certo? O que eu te expliquei no curso? Eu falei, gente, dando aula de português, eu falei, pessoal, entendam como coloquialismo para a FGV como um erro. Na verdade, nos cursos de letras, a gente não trabalha com essa ideia de erro, nós trabalhamos apenas com uma ideia de variação. Acontece esse fenômeno na fala, acontece esse fenômeno na escrita formal. Quando eu pego, né? Eu até marquei aqui, ó, a marca de coloquialidade no verso, me disseram, porém. Essa marca evidencia a linguagem falada, que se mostra diferente da norma culta, típica da escrita, que determina não haver próclise em início de sentença. Você não pode falar me disseram, me dê, né? É sempre disseram-me, dê-me, tá? Nosso material de literatura tinha um trechinho do poema do Oswald de Andrade, acho que tinha, exatamente com esse pronome, começando um poema, que é muito famoso dele, que é Pronominais, tá? Bom, gente, acho que já respondi tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado vocês bastante. Espero que vocês tenham ficado tranquilos, né, com o resultado da prova que vocês fizeram. Aqui no ponto a gente vai ter o serviço para recursos, está sendo composto. A FGV, eu gosto de ser muito transparente com o aluno, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? A FGV é uma banca que acolhe muito bem recursos, é diferente, por exemplo, da VUNESP. Se a gente vai fazer um concurso para a VUNESP, eu iria falar, olha, venha fazer seu recurso se você realmente estiver precisando muito, tiver uma situação assim, eu já passei no concurso, mas estou na beirinha de, se houver uma movimentação de recurso, eu ser expulso da fila da aprovação provisória. Aí realmente vale a pena você arriscar, tá? Recurso não é difícil fazer. Se você quiser, tem vídeos meus no meu canal no YouTube comentando sobre como montar recurso. Vou colocar lá no YouTube assim, como fazer recurso. Vai aparecer um vídeo antigo da Júnia, na época do SES ainda, falando sobre como fazer recursos. Não é difícil. É lógico que se você está numa situação periclitante, o que eu falo de situação periclitante?
Se faltarem pouquíssimos pontos, vale a pena você investir num serviço de apoio do professor. Isso vale a pena, porque os professores têm mais recursos, estão acostumados a ter em seus arquivos muitos modelos de acolhimento, né? A gente tem modelo de negação, modelo de acolhimento. Estão acostumados às vezes com a linguagem da banca. Então, bancas como a FGV, como o CESP, como a ESAF, são as 3 bancas que mais acolhem recursos. A FCC é sem vergonha, tem tempo que ela acolhe, tem tempo que ela não acolhe. A VUNESP é uma tragédia, né? Se eu pudesse, eu nem montaria recurso para isso, mas se sempre alguém precisando, a gente tem que oferecer. Vou brigar para manter no menor preço, o ponto em 2 tabelas, tá? Uma tabela mais cara, uma tabela mais barata. Vou lá discutir, tudo tem que ser discutido entre professores e pontos de concurso, que tudo é rateado, não tem jeito. E deixa eu ver o que mais. É isso, mas acho que vocês vão precisar, não, né? É certo? Se tiverem dúvida, eu falei com vocês teriam essa opção. A Gabi vai se prontificar, já até mandou aqui, o pessoal já andou perguntando, porque o pessoal foi bem na prova objetiva, então tá preocupada aí com o resultado da discursiva, mas ainda não viram esse vídeo no momento que mandaram. A Gabi já mandou a proposta recursal dela. E de inglês. E dependendo da época, vocês poderão contar comigo ou não, mas o professor Macarrão estará ali atento e é excelente professor de literatura, porque eu tô bem à frente dele e resolvi dar aula, tá? Mas vocês podem contar com ele se eu não tiver à disposição. Praticamente a Lu também, do ponto, se tiver à disposição, uma das melhores pessoas para vocês também procurarem para recorrer. O Albert, na parte micro, é muito importante, não saberia dizer a parte de composição textual, mas acho que sim, também eu tenho que ver com ele. Enfim, é isso, tá, gente? Ó, beijão pra vocês, obrigada, desculpe o blá blá blá.